E já falaram que o Congresso Internacional eu posso ser considerado inimigo da pátria, né? Então, cuidado com essa gravação aí. Mas é isso, porque a gente tem que dar nome aos bois, eu acho, nesse momento, né, de fake news, a gente tem que fazer análises contundentes do que está sendo colocado como política no país, né? Não pode ter confusão nenhuma, né? Bom, eu vou começar aqui, então, eu queria retomar só um pouco a história de sucesso que é a política ambiental brasileira. Às vezes as pessoas têm dúvida disso, né? Falam, mas o desmatamento está muito grande, mas o Brasil não consegue cobrar multas. E, bom, eu queria falar primeiro, o PPCdão, o Plano de Proteção e Controle de Desmatamento da Amazônia, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas era bom estar. Na verdade, era bom estar. Isso aí para mim demorou para chegar aqui na Amazônia. Eu estar familiarizado com o plano, mas foi o grande instrumento que baixou a taxa de desmatamento em 80%. Não sei se vocês sabem. Então, o que acontecia? Até 2004, o IBAMA estava sendo constituído, tal. Em 2004 teve um grande pico de desmatamento, quase 30 mil quilômetros quadrados num ano, que equivale a uma Bélgica. Então, num ano, se desmatou 300 mil quilômetros quadrados. Nesse mesmo ano, o governo da Marina falou, não, a gente tem que fazer algo, vamos coordenar as ações, não vai ser mais esse apagar fogo que o IBAMA está trabalhando, né? Então, com a coordenação, nesse plano, baseado em medidas de comando e controle, né, em fiscalização e punição das atividades, de 2004 a 2012, o desmatamento, que era 30 mil quilômetros quadrados nesse ano, em 2012 chegou a menos de 5 mil, 4 mil e pouco quilômetros quadrados. É muito ainda, né? Mais do que, sei lá, a cidade de São Paulo, num ano. Mas ele estava num caminho muito ruim. Então, é uma política que foi efetiva. Se a gente começa a conversar com o pessoal do IBAMA, eles começam a falar sobre os resultados, né? Sobre a mudança de atuação. O IBAMA antes fazia barreiras nas estradas, tentava uma política pontual e tentando pegar de surpresa. E, de repente, o IBAMA começou a agir muito mais por imagens satélites e eles estabeleceram um protocolo. Não, desmatamento mais de 1.000 hectares a gente bate lá. Porque ninguém pobre tem dinheiro para desmatar 1.000 hectares em um ano, né? Entendeu? Tipo, é muito caro desmatar. Desmatar é uma atividade muito cara, tem que botar ligada a trabalho escravo, de tão caro que é, porque tem que botar um monte de gente lá, um monte de maquinário, um monte de coisa. Então, desmatar não é barato. E o IBAMA começou a fazer esse protocolo e, ao mesmo tempo, a 1.000 hectares eles batiam lá. E daí embargavam a área, queimavam as coisas, começavam a autuar. Ao mesmo tempo, eles tentavam fazer operações coligadas com a Polícia Federal de inteligência, para tentar bater em quem era o chefe dessa. Não adianta você punir o motosserrista que está cortando a madeira, os homens que estão lá passando correntão. Isso é enxugar gelo, né? É até injusto. As pessoas estão ali, não tem muita outra oportunidade de trabalho para eles lá. Então, eles começaram a agir dessa outra forma. Houve um acúmulo. O IBAMA, criado em 96, o IBAMA, criado em 96, é o outro IBAMA agora, entendeu? É muito menos investimento para muito mais resultado. E o PPCdan também evoluiu, assim, chegando em 2012, como que não baixou mais? 2012 é uma data antiga, o governo progressista continuou mais uns anos, não baixou mais do que 4 mil, a meta era 3 mil, eu acho, se eu não me engano, a meta que o Brasil tinha assumido nas convenções internacionais, né, e não conseguiu baixar. Por quê? Porque, na verdade, é isso, você é baseado em comando e controle, você tem essa incidência, mas quando você deixa o lugar, todas as atividades econômicas da Amazônia, da colonização, né, que é a maioria, os povos e comunidades tradicionais são minoria aqui. Então, toda a colonização é baseada em atividades vinculadas ao desmatamento, né? Gado, muito financiamento. Aliás, quem está falando sobre financiamento aí dentro do Ressoa, quem está pesquisando sobre isso, eu fiz uma pesquisa aqui, autônoma, aqui em Altamira, e vi que 99% do financiamento rural para pequeno e médio é para gado, né? É para gado. Tem um para cacau, tem um pouco para cacau, 1% para cacau, e um projeto de pesca, que é para comprar um barco, e só, entendeu? Isso aqui deve estar
multiplicar. Isso é da região da Transamazônica, centro-sul do Pará, né? Mas deve ser o mesmo para as outras regiões aí da Amazônia, né? Então é isso. Então, enquanto você combate uma atividade, por outro você financia, o gado não paga imposto, tem essa facilitação do financiamento. Então, virou as costas, as pessoas recaem, nem tem outros empregos em algum município. Uruará, que é campeão de roubo de madeira, tá todo mundo trabalhando, roubando madeira na cidade. Até uma sacanagem você fechar tudo, fecha as serrarias, e aí? O que a atividade vai fazer? Então, o PP Sedan, em 2016, foi em 2016, ele estabeleceu eixos prioritários junto com o comando e controle. Então, seria o eixo de fomento a atividades produtivas sustentáveis, né, para combater isso, e ordenamento territorial, não é em todo lugar que você vai fazer tudo. Se é para existir um pouco de desmatamento, vamos ordenar, vamos jogar para lá, não vamos deixar acontecer em qualquer lugar. Então, olha a evolução do PPCD, que legal, né? Então, políticas como o PGPM-BIL estavam dentro dessa estratégia, porque, bom, você quer que as pessoas façam outras coisas, só que a economia da floresta é muito complexa, né? Exemplos clássicos, como a borracha. A borracha plantada é mais barata, bem mais barata do que a borracha produzida pelos seringueiros, né? Se você for ver, a borracha é uma commodity que está entre 1,50 e pode chegar até R$ 3, né? O quilo da borracha, preço internacional, e o custo de produção, para quem trabalha aqui, é 8, 9 reais, o custo de produção para o seringueiro produzir, para ele receber uma diária. A gente faz um cálculo de padeiro, por exemplo, o seringueiro produz 10 quilos de borracha por dia, ele tem que receber uma diária de, sei lá, de 70 a 90 reais, para ser competitivo também com os madeireiros que estão tentando aliciar eles, tem que ser 7 a 9 reais o quilo da borracha, né? Então você já vê por aí, né? É uma conta simples, mas ela tem fundamento. Então, como fazer essa economia que é mais cara, essa economia extensiva, o uso extensivo dos recursos, né? Mesmo a castanha numa época só que ela dá, e o que fazer com a floresta na outra época, né? A pessoa precisa gerar recurso por mais parte do ano do que os 3 meses da castanha, né? Então, dentro dessa complexidade, estabelecer políticas públicas nessa realidade para localidades isoladas não é nada fácil. Então, engatinha-se ainda. Isso para a gente viabilizar para os povos e comunidades tradicionais. E para levar esse modelo para os colonos, né, para os pequenos agricultores, os assentamentos, que daí são maiorias. Você trabalha numa Resex, numa terra indígena são 500 pessoas, 1.000 pessoas. Numa terra indígena muito grande, os carapós são 11 mil no país. Entendeu? É um povo numeroso. Mas agora, quando você pega assentamentos, você começa a falar milhões, né? Só que o problema aqui da Amazônia é que tem essa dicotomia: colonos, povos e comunidades tradicionais. Geralmente, os colonos não estão alinhados com o uso sustentável da floresta. Assim, eles estão mais alinhados com o agronegócio, com os grandes fazendeiros, que é esse uso. Eles foram trazidos para cá dessa maneira, né? Então, há que fazer um esforço para mudar. Alguns projetos, sim, funcionam. O RECA, lá na Nova Califórnia, super emblemático, né? Não é à toa que o Assis Absaber fala dele, né? Aqui na região tem o tal da Sementes da Floresta, também, que são colonos que estão começando a usar a floresta, produzir óleos, e estão alinhados com a rede de cantinas, que é essa rede de associações, instituições de povos e comunidades tradicionais, que trabalham junto aqui, comercializam castanha, comercializam várias coisas juntos aqui na região do Médio Xingu, e as flor tá dentro, né? Então é uma coisa bem complexa, não é fácil, mas estava se avançando pouco a pouco, né? Então, esse é o panorama de como as coisas estavam, né? Não era perfeito, eu não quero ser ufanista e dizer, mas era perfeito, mas tinha se avançado, não se conseguia cobrar multa no país, por isso que o IBAMA começou a destruir maquinário. Porque era o jeito de cobrar a multa, né? Se o cara não ia pagar a multa, mas se destruiu o maquinário dele, no caso do garimpo, bom, o cara já perdia um dinheiro e já era a multa cobrada, né?
Entendeu? Então havia um aprendizado. Não estou sendo ufanista, mas era uma construção que a cada ano estava melhor, né? Num processo, digamos, kuhniano, né? Thomas Kuhn, havia um aprendizado, um acúmulo que estava levando para algum lugar. Bom, antes mesmo da eleição do Bolsonaro, ele começou a dar um sinal. O Bolsonaro, às vezes, ele é apoiado por pessoas que estão contra a política e tal, e isso é um problema específico. Mas no norte do país, ninguém apoia o Bolsonaro sem consciência. Ele apoia o garimpo, ele apoia essa exploração antiga da floresta, né, de colonização. Esse é o público dele. Faz sentido. A Damares um dia teve aqui dentro de uma terra indígena que está invadida, os direitos humanos estavam com os invasores, não estavam com os indígenas, né? E houve uma ludibriação, enganaram os indígenas para ir numa fazenda, dizendo uma coisa e era outra. E a maior confusão que está tendo, talvez na Amazônia, uma das maiores que está tendo na Amazônia, que é na terra indígena Piterel. Tem uns vídeos interessantes aí. Bom, a Damares, o Ministério dos Direitos Humanos está no centro dessa novela. E ela, numa dessas reuniões, ela falou assim: ó, tenham fé em Deus e no nosso governo. Falou para os colonos, porque a gente está representando vocês estão no governo agora. Então, quando o Bolsonaro entrou, tinha essa promessa: eu não vou demarcar nenhuma terra indígena, e 2, eu vou rever as terras indígenas, as unidades de conservação que foram feitas. E ele deu esse sinal. Não é à toa que no primeiro dia do governo explodiu aí, aqui na região, uma invasão na terra indígena Arara, foi um escândalo e tal. Os Araras são um povo muito combativo, parte para cima. É pouca gente no Brasil que ainda faz isso. O risco é muito grande de você expulsar invasor, né? Eles provavelmente vão estar muito mais armados que as comunidades tradicionais. No Brasil, a solução e é uma solução boa, são as autoridades que são responsáveis por manter uma terra não invadida. Há um monopólio das armas, né? Um monopólio estatal da violência, e é positivo isso. Só que a gente acaba entrando num dilema, né? Quando uma área está sendo desmatada, não é culpa de ninguém que estava dentro, geralmente. As pessoas não têm essa capacidade de defender. Mas no caso dos Araras, eles, não sei como, é um caso bem específico, vão 40 indígenas armados aí, com as armas de caça deles, e conseguem controlar as invasões. Então os Araras conseguiram controlar, mas no dia da invasão, se vocês procurarem, nos primeiros dias do governo Bolsonaro teve essa invasão arara, saiu na Folha tal, e houve um movimento, e o IBAMA acabou dando as caras lá. Então, o que acontece? As pessoas aqui, o mercado da terra na Amazônia, o mercado da madeira, o mercado do garimpo, tá achando que pode, por esse sinal do Bolsonaro. O Bolsonaro deu esse sinal que pode, as pessoas estão indo. As balsas do Madeira. Claro que agora houve uma reação, né? Mas esses exemplos estão multiplicados e as pessoas estão indo. Tem várias terras indígenas invadidas há um bom tempo, há denúncia e não tiram. O IBAMA vai lá, mas o IBAMA tira um pouco, vai para o outro lado e as pessoas voltam e está nesse jogo. Então, o simples fato do Bolsonaro estar incentivando, tá do lado deles, parece que a coisa já é fato consumado, e não é. Isso é muito, muito triste. Em Apiteréua, o Gilmar Mendes fez uma história, fez um imbróglio com um tal de um acordo entre a Prefeitura de São Félix e nem chamou os índios, a Prefeitura de São Félix e o governo federal, como representante da terra indígena Piteréua, né? Sem chamar os índios, e foi uma confusão. Mas nisso, quando enfiaram os índios, cooptaram algumas lideranças e começaram a negociar com essas lideranças, os colonos e as lideranças, a diminuição da terra, e de repente é um fato consumado, um documento que nem vale, ninguém pode negociar nada. O único acordo admissível em algum momento é a retirada sem violência dos ocupantes, porque a maioria dos lugares houve violência, né? Marauatsede, a polícia chegou e Exército e IBAMA tiraram o pessoal com violência. Então, o acordo possível era: bom, vamos ver o que precisa para as pessoas saírem sem violência. Nunca houve a possibilidade, mas hoje os indígenas estão perdidos, achando que diminuiu, que esse acordo que assinaram vale, e está uma bagunça, né? E é difícil reverter isso, né? Bom, esse é uma outra parte do contexto. Chegamos ao Dia do Fogo, né? O pessoal estava tão empoderado, falou: vamos mostrar para eles. Novo Progresso, uma das grandes frentes de desmatamento no país, também é parte aqui da região do Xingu, né, desse relativamente próximo de Altamira, né,
na BR-163, o Novo Progresso, os fazendeiros se organizaram e botaram fogo num dia todo mundo, vamos mostrar para eles. E deu no que deu, né? Eu nunca vi tanto repórter aqui em Altamira quanto naquela época, né? Todo mundo querendo mostrar assim, as invasões e tudo mais. O governo respondeu com a tal da GLO. Bom, então fez. Foi que nem o pessoal acha que foi como essa operação, pode achar que foi como essa operação dos garimpos lá de Porto Velho, né? Lá do Madeira, das balsas, né? Que foram lá e queimaram e foi isso. Bom, vamos dar uma analisada no que aconteceu nessa GLO, né, que são os dois decretos, 10.341, 10.539, foi de agosto de 2019. Esses decretos, eles passam para o Exército a missão do comando e controle na Amazônia, e deixam o IBAMA, o ICMBio, que são órgãos preparados para isso, como subordinados do Exército. Então, o Exército, cabe bem um parênteses, o IBAMA e o Exército e o ICMBio não é que não gostam do Exército, o Exército já foi parceiro em 1 milhão de operações e é um bom parceiro. Entretanto, o IBAMA e o ICMBio colocavam as prioridades, coordenavam as operações, o que devia ser feito, como devia ser feito. Quando você tira esses órgãos com todo esse aprendizado do comando e bota o Exército, o que acontece? A política ambiental acaba regredindo para os patamares da criação do IBAMA, né? O que o Exército gosta de fazer aqui na Amazônia? O Exército gosta de fazer barreiras, bota barreira um monte de soldado, barreira na estrada e vamos pegar os caminhões que estão passando. Ele gosta de fazer voos de reconhecimento, uma coisa bem guerra, né? Vamos lá fazer um voo de reconhecimento no garimpo tal. Pô, não precisa mais fazer voo de reconhecimento nenhum com toda a tecnologia de geoprocessamento que a gente tem, né? E é um sinal ruim você fazer um reconhecimento lá, botar as forças da lei em área e não reprimir. É um sinal ruim, parece que as pessoas estão fazendo alguma coisa, não estão fazendo nada de errado, né? Tanto que esses voos de reconhecimento, o IBAMA não topava fazer barreira, convidavam a gente, inclusive o ISA, não, vamos para o nosso voo de reconhecimento, não, a gente não pode prestigiar um negócio desses, não pode participar de uma coisa dessa, é um dinheiro mal gasto, sabe? Então teve esse ponto que era importante, a política ambiental regrediu, e o Exército aqui na região buscava também, muita gente o Exército é uma fonte de renda para muitos municípios, né? Por exemplo, São Gabriel do Cachoeira, de repente é a principal instituição lá, o Exército, né, lá no Alto Rio Negro. Então, o Exército partia de um pressuposto assim, não queremos conflito com a população local. Então, eles não topavam nada que desse conflito, você entrar num garimpo, numa invasão que a população local estava envolvida, o Exército não topava. Falava, não. Tinha esse comprometimento com o IBAMA chamava eles, não, vamos lá para o garimpo, sei lá, o garimpo do Curuá, aqui, o Madalena, que é um garimpo grande aqui da região. Tá, a gente vai, mas vocês vão queimar equipamento? Então a gente não vai. Não pode queimar equipamento, não pode equipamento. Mas sem queimar equipamento não tem o que fazer lá. Você vai fazer o quê, né? Então, nas vezes que o Exército, tem até um caso emblemático, uma vez que o Exército topou, ele passou um dia antes, fazendo uma chuva de panfletos, avisando os infratores, né? Pum, amanhã vai ter essa coisa, se retirem. É uma lógica de guerra, né? Vamos avisar, vamos evitar conflito, vamos avisar se eles se retirarem do local, tá tudo bem. E avisaram, os caras se retiraram, depois voltaram, depois que teve essa operação. Então, um negócio pouco efetivo. O IBAMA tira uma super onda, fala assim, ó, o Exército, você conhece onde é que tem as operações do Exército? Porque tem árvores pintadas, eles são bons de pintar árvore. É uma piada a operação do Exército para os fiscais do IBAMA. E o IBAMA é um órgão muito sério, eu acho que nessa elite da fiscalização, eu não acredito que tenha casos grandes de corrupção, a gente vê eles agindo duramente, batendo e efetivamente, né? Tanto que conforme isso foi acontecendo, um coordenador atrás de outro, quando as operações iam funcionando, vou dar uns exemplos, TI Tuneitatá, né, que é de povos indígenas isolados, o desmatamento havia... não é um decreto
duro, assim, é um decreto que tem que ser renovado conforme vai se provando a existência de isolados nessa área, né? Então havia uma expectativa aqui na região de grilar essas terras, né? Os invasores entram investindo uma grana e conforme há essa expectativa de voltar para eles. Então, nesse lugar, assim funciona a grilagem, né? Tem uma expectativa que a área seja diminuída, eles investem lá, é um investimento, né? Pode perder, mas nessa área todo mundo tinha certeza que ia ser revertida, que não ia ser renovada a portaria sobre o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não ia renovar a portaria de tudo total. De repente, todo mundo invade e o IBAMA conseguiu botar ali com muita força e controlar o desmatamento nessa área, né? Mas logo que a operação acabou, o coordenador do IBAMA foi removido. E um coordenador do IBAMA atrás do outro ia sendo removido. Tinha essa autonomia e eles estavam tentando barrar, né? Bom, e quando a gente ouviu que tinha 430 milhões sendo destinados, essa era a Operação Verde Brasil 2 para a Amazônia, a gente começou a tentar, como ISA, né, acessar a lei de acesso à informação no comando aqui do batalhão aí do norte, né? E aí, onde é que está sendo gasto isso? Por favor, porque a gente queria, de repente, o pessoal queria imputar que estava sendo mal gasto, né, o recurso, e as respostas do Exército eram muito vagas, né, não, em operações. Nosso efetivo é tantos, agora estou sem o dado aqui, mas foram, sei lá, 30 mil homens, 40 mil homens nessa operação e tal, e isso não diz nada, não diz absolutamente nada, né. Então eles tinham dados vagos e não tinha essa abertura do orçamento, como é que eles estavam gastando esse dinheiro? Não, foi gasto em tantas operações, com a presença de tantos homens. Aí volta também um comentário de um fiscal de IBAMA falando assim, não, operação com o exército geralmente é mais cara. Por quê? Você nunca vê a operação do exército com pouca gente, né? Porque tem essa lógica de guerra, né? Para cada homem que tem que ir 2 homens para carregar um corpo morto, assim que morrer. Então, o exército, se precisa de, sei lá, 1.000 pessoas, ele vai com 3.000. Então sempre tem essa lógica assim de operações muito mais caras. O IBAMA topava muitas vezes, mas nesse caso tinha isso, né? Eu acho que essa situação toda do orçamento começou a se esclarecer com uma reportagem da Piauí, uma reportagem da Marta Salomon, de outubro de 2020, né? Ninguém conseguiu que o exército falasse onde é que estava gastando dinheiro, só que ela muito espertamente foi no orçamento do Tesouro Nacional e foi ver o que a GLO estava gastando, né? Daí começou a ver que muita coisa era reforma de quartel, e alguns dos quartéis, inclusive, nem estavam na Amazônia Legal. Então, um exemplo que ela achou, né? 1,2 milhões foram gastos num batalhão de infantaria motorizada em Cuiabá, que nem a Amazônia Legal, para telhado, reforma de telhado, pintura, tem caso de colocar porcelanato no quartel, é um negócio bem esdrúxulo, né? 1 milhão, 1,2 milhões não é muito em 430 milhões, mas você começa a ver outros dados que ela começou a achar, por exemplo, 5,7 milhões em manutenção de aeronave para aeronáutica, ou 22,5 milhões para combustível para a Marinha, ou pior ainda, esse é o maior gasto de todos, né? 42,5 milhões de suporte logístico para a Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa. É uma coisa muito maluca, assim, o que eles fizeram. Ou seja, a grana que era para ir para operações ambientais acabou indo para fortalecer o exército, assim, sabe? Eles gastaram em rubricas totalmente abertas, não vinculadas com as operações. Então, o Bolsonaro, isso foi uma grande assinte, né? O Bolsonaro pegar e destinar grana das operações ambientais para fortalecer a base dele, o exército, para pintar muro, colocar porcelanato, deixar combustível à vontade para a Marinha. Então, isso é uma coisa muito pesada, sabe? E enquanto tudo estava acontecendo, enquanto a Amazônia está pegando fogo. Não é à toa que, ainda que tenham sido investidos 430 milhões,
ao todo, né? Ao todo foram 580 milhões, eu acho. Ao todo foram 580 milhões na Operação Verde Brasil 1 e 2, né? Ainda que tenha se investido isso, esse ano, e o Mourão falando as coisas dele, né? Um negócio, sei lá como, dados sem parâmetro, né? Ah, não, diminuiu o desmatamento do mês passado para esse mês. Não tem pé nem cabeça na Amazônia isso, né? Tem meses que tem chuva, tem meses que são outras causas que diminuem o desmatamento. Mas o desmatamento, esse ano, está em 13.235 quilômetros quadrados. E chegou ao mesmo patamar que era 15 anos atrás. 15 anos atrás. Então, ou seja, não tem efetividade nenhuma. Bom, a Operação Verde Brasil 2 às vezes tem alguns resultados, né? Eles colocam, fizemos tantas operações, combatemos tantos, só que eles acabam incluindo as operações do IBAMA, que nem tem a presença do Exército, que nem fazem parte do orçamento, mas eles incluem. Então, isso é os poucos sucessos que a Verde Brasil tem, na verdade, se devem ao IBAMA e o ICMBio fazendo operações sem o Exército. Então, um negócio muito grave. Ao mesmo tempo que ele destinou esses 580 milhões para o Exército, o orçamento do IBAMA e do ICMBio é o mais baixo dos últimos 18 anos. Então, ou seja, é uma coisa, 18 anos, é uma coisa do início dos anos 2000, né? É uma coisa incrível, assim, que antes quando se começou o combate ao desmatamento, antes de começar, nunca teve tão ruim o orçamento. Então, essa é a história, e tem que estar claro, o objetivo do artigo era esse. Internacionalmente, ninguém ter dúvida que não foi investido dinheiro nenhum, né? Foi retirado, e o dinheiro ambiental foi deslocado para os apoiadores do Bolsonaro, não para a política ambiental. Então, eu acho que não é para ter dúvida. Internacionalmente, o artigo um dos pontos era para marcar marcar bem com argumentos que não, eles não estão fazendo nada. Bom, então esse era um lado da coisa, né? Agora o outro, parece que há avanços, né, com relação à história da bioeconomia. Todo mundo ficou doido, teve seminário de bioeconomia, tinha Ribeirinho falando de bioeconomia. Eu participei da organização de um fórum paralelo ao Fórum de Bioeconomia, do pessoal do CNS, do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, da COIAB, né, coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Todo esse povo estava junto para discutir bioeconomia. O fórum não tinha chamado eles, né, esse fórum de bioeconomia, então eles queriam discutir também. Então, pessoas, inocentemente, às vezes dentro desse fórum, falavam, não, bioeconomia somos nós, por que a gente não foi chamado? A gente quer participar também. Inclusive, às vezes, pessoas técnicos, né, são entusiastas com bioeconomia, não, a gente não pode perder esse bonde, mas às vezes sem entender muito bem o que é bioeconomia. Então, vale a pena a gente começar a dar uma olhada o que é essa bioeconomia e o que ela está substituindo, né? Se a gente souber que o principal exemplo de bioeconomia não é o manejo de pirarucu, que é uma coisa que deu super certo, né? Não é castanha, não é nada. Sabe o que é não é nada vinculado com a Amazônia e o extrativista? É a cana-de-açúcar. Um modelo de cana-de-açúcar que use o bagaço, que use o rejeito, esse é o principal modelo de bioeconomia que tem sido vendido aí para a comunidade acadêmica e para a comunidade internacional como sucesso de bioeconomia no Brasil. Mas por quê? Mas como assim? Na verdade, a bioeconomia ela surgiu primeiro como baseada em biotecnologia, né? Então era uma coisa muito ligada à biotecnologia, né? Não, vamos fazer a bioeconomia baseada em biotecnologia, que tinha muito a ver com sementes melhoradas e coisa e tal, né? Então era um esverdeamento do modelo convencional de produção, que no caso da Amazônia é vinculado com desmatamento e com tudo, né? E
os povos e comunidades tradicionais, eles já têm dificuldades de acesso a políticas públicas, ou políticas públicas que não aderem bem à realidade, quando eles são colocados no bloco de agronomia, de agricultura familiar. Já é uma dificuldade. Viver em área isolada, viver da floresta, não é a mesma coisa do que ser pequeno agricultor, entendeu? Então, a maioria das políticas para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, embora os povos e comunidades tradicionais, por lei, estejam dentro dessa definição, não se enquadram, eles não conseguem acessar direito a essas políticas. O crédito, o Pronaf não funciona bem para eles, e tem uma dificuldade imensa de acessar. O PAA mesmo, que é um sucesso, que foi um sucesso por muito tempo, programa de aquisição de alimentos, era difícil para eles acessarem. Então, tem toda uma complicação. Agora, imagina a gente entrar os povos e comunidades tradicionais estarem disputando espaço com cana, né? Sabe, é um negócio, é uma coisa de retroceder muito, né? Bom, o Fórum de Bioeconomia em Manaus, que teve, em Belém, em Manaus, tinha, além do pessoal da cana, tinha os polímeros biodegradáveis da Zona Franca de Manaus. Então, era um balaio doido, assim, que não tem como a sociobiodiversidade está dentro desse balaio. Além disso, a realidade complexa, né? Essa dificuldade de acessar a política para os povos e comunidades tradicionais fez com que o governo fizesse vários planos, né? O plano para a promoção de produtos da sociobiodiversidade foi o primeiro. O último foi o plano do Sarnezinho, o Programa de Fortalecimento do Extrativismo, o Planaf. Todos esses eram uma evolução um do outro. E quando você vê a lei tem uma série de conceitos, né? A gente chama de considerandos e conceitos, né? Considerando isso, e além disso, os conceitos. Povo e comunidade tradicional é isso, extrativismo é aquilo. Se você vê o plano Bioeconomia Brasil que o Bolsonaro lançou, não tem nenhum considerando, é simplesmente uma coisa aberta, assim, né? Não considera nada. Estamos lançando isso, vamos apoiar a nossa riqueza amazônica, vamos começar a fazer dinheiro com ela, com os fármacos, com turismo, com produtos alimentícios. E ele cita essas coisas e é isso, e não fala, e o dinheiro vai ser acessado via edital. Ele deixa super aberto, assim, e sendo que, sabe, ou seja, é um sinal também do acúmulo que se tinha dessa realidade complexa foi deixado para trás, né? Não há muito como ver o que eles vão apoiar. Na verdade, a gente até vê, né? A ação que o governo às vezes parte de coisas óbvias, né? Ele trata a riqueza, a biodiversidade, que antes era sócio-biodiversidade, ele deixou o sócio para trás e virou biodiversidade de novo, né? Sem relação nenhuma com as comunidades. Mas então, ele trata a biodiversidade como se fosse o nióbio. Não, vamos fazer grana, a galera não está deixando a gente fazer grana, os estrangeiros estão deixando. Então, o que ele propõe? Ele propõe mesas de negociação. E que não funcionam, claro que não funcionam. Porque mesas de negociação, você coloca empresas negociando com outras empresas, gente que está estruturada. A maioria dos povos e comunidades, para ter essa iniciativa capitalista, as comunidades amazônicas têm que estar bem estruturadas para participar de uma mesa de negociação. Indivíduos não participam, né? Não tem como participar. E os indivíduos estão à mercê de empresas, né? Ou de atravessadores que vão entregar para as empresas que funcionam que se aproveitam dessa brecha e coordenam para que ganhe escala a produção e façam essa ponte. Então, a maioria das populações está descoordenada, não vai participar dessa mesa de negociação. 2, não é competitivo os produtos da Amazônia numa mesa numa mesa de negociação. Primeiro, porque tem essas alternativas mais baratas das pessoas desorganizadas, né? Então, a pessoa tem que ser muito... Você vai fazer uma política pública que esteja baseada na boa vontade da empresa de pagar mais
para uma relação justa, isso não é política pública. Política pública é para mudar o hábito, né? Para não ficar dependendo da boa vontade de ninguém. Isso é política pública. Se houvesse boa vontade para manter a floresta, não precisava do IBAMA fazendo comando e controle, né? Então a política pública não é depender da boa vontade. Existe boa vontade, não existe boa vontade, mas quando precisa que uma coisa predomine, a política pública existe para mudar o hábito, né? Então os caras pegam, chamam as pessoas e nunca eu tive numa mesa dessas e não tinha possibilidade de ser, porque tem copaíba muito mais barata se baseada em trabalho escravo, tem tudo muito mais barato. Ou tem alternativas mais baratas. Ninguém vai comprar óleo de babaçu quando pode comprar óleo de palmiste pela metade do preço, né? Claro que o óleo de palmiste é uma commodity internacional vinculada ao desmatamento na Indonésia, Malásia, Sudeste Asiático, né? Uma coisa, a gente precisa de uma política pública que reconheça a diferença não econômica, não apenas econômica desses produtos, né? O óleo de palmiste tem esse impacto para o mundo. E o óleo de babaçu? O óleo de babaçu, além de ser orgânico e gera recurso para as minorias aí, étnicas do país, os indígenas e esses grupos, né, os povos e comunidades tradicionais. Além disso, mantém floresta, não gera externalidade negativa. Então, se você levar em conta todas as externalidades positivas da cadeia, você vê que não é a mesma coisa. Então, há sentido em subsidiar esses produtos, há sentido em desonerar esses produtos, né? Então, isso é uma política pública séria. E o governo pegou e jogou tudo isso fora. Qualquer coisa que se fale em subvenção e desoneração desses produtos que fazem sentido, não, isso é assistencialismo. Por outro lado, o agrotóxico não paga nada de imposto no nosso país, isso é muito louco, né? Com todo o impacto do agrotóxico não paga, e o Yacopaíba, o cumaru, a borracha, tudo paga, e 13%, 17% de imposto, depende do lugar. Então essa política não é séria. Além disso, por que o governo do Salles adotou a política a bioeconomia, qual que foi o pulo do gato deles? Na verdade, o discurso da bioeconomia internacionalmente, quando vinculado com a Amazônia, você vê que ele tirou, ele não tem nenhuma relação com discursos clássicos ambientais que eram predominantes aqui na Amazônia, que é combate ao desmatamento, roubo de madeira e tudo isso, né? Aqui na Amazônia não tem como falar em economia sem combater a economia da destruição. Os ilícitos são uma economia que gera muito mais dinheiro, entendeu? Mas você tem que combater, porque são ilícitos, que geram externalidades negativas. Não há como competir, como eles estão querendo, né? Competir a economia da floresta com a economia da destruição. Isso não tem competição. Então, antes de qualquer coisa, antes de se falar em bioeconomia e qualquer coisa, tem que se falar em comando e controle, tem que se falar em combate ao desmatamento, em combate ao roubo de madeira, combate à grilagem. E em medidas medidas econômicas, não só de supressão, para inviabilizar essas cadeias produtivas, taxar o gado, taxar a soja nessas áreas, cortar subsídios, cortar financiamento, controlar o que os compradores estão comprando, fazer o que está se tentando fazer com o ouro, né? Se compra ouro de qualquer lugar, se tem muita operação pontual para combater os garimpos, só que quem está comprando ouro está comprando à vontade, né? Compra à vontade, os grandes compradores vai para a Europa, vai para a Índia, vai para os Estados Unidos e não se tem esse lastro da base produtora para onde que está indo o ouro no mercado, né? Então, esse é o grande ponto também da bioeconomia Brasil. Ele até há pouco tempo, as políticas de apoio à economia da floresta estavam dentro da política ambiental, e agora virou uma coisa meramente econômica, e desvinculou dessa necessidade, né, de comando e controle antes de qualquer coisa. Daí a gente tem confusões, inclusive internacionais. Esses tempos eu participei de um debate com um think tank britânico que está tentando ter incidência sobre a cooperação internacional, né, e eles falavam o seguinte: eles queriam estudar dois casos. Eles queriam estudar o Fundo Amazônia
e uma certificação, né, o FSC de madeira. Ele falava assim, mesmo que a gente investiu milhões, a cooperação internacional investiu milhões nessas cadeias, o desmatamento continuou subindo. Então, não temos que investir nisso, temos que investir em outra coisa. Como se fosse culpa das comunidades. Não, tem o comando e controle. Se não tiver o comando e controle, não tem como baixar. Por outro lado, se só tiver comando e controle e não tiver o apoio às atividades produtivas sustentáveis, não tem essa transição necessária para que a economia da Amazônia pare de ser destrutiva, né? Fica naquele piso, né? Os 4.000 quilômetros quadrados, não vai passar disso por ano, né? Desmatamento. Então, isso com muito investimento, por outro lado, com muito investimento em fiscalização, né? Então, para ter menos investimento em fiscalização e para baixar esse desmatamento, tem que ter essa transição. Então, eles tinham essa visão esquisita, né? Desvinculando comando e controle de promoção de atividades produtivas sustentáveis. Bom, essa é a política da Amazônia do Bolsonaro, não tem pé nem cabeça, ele não tem como falar nada em nenhum congresso, em qualquer lugar que ele esteja fazendo, a não ser para a base dele, para os invasores de Apiteré, para os invasores de Tunetá, para o pessoal do garimpo. Ele queimou no Madeira o garimpo, mas você vê nos Yanomami, né? Agora, poucas semanas atrás, 20 mil garimpeiros, é mais garimpeiro que índio, né? Tem Yanomami, uma balsa sugou 2 crianças, matou 2 crianças e tá lá. E os deputados falam que não, a gente não faz nada porque é muito longe, ou porque está totalmente descontrolado lá, e por algum motivo, talvez mais força política do pessoal de Roraima lá, né? Não está acontecendo nada ainda. Tem inclusive, um mandato do STF para desintrusão e não se consegue nada. Teve essa campanha grande do ISA com outras organizações de fora Covid, fora garimpo. Mas, talvez a maior campanha aí que o ISA já fez aí, e milhões de assinaturas, e não se consegue mudar, né? Então esse é o governo Bolsonaro, não pode haver dúvida. Eu não quero chover no molhado, pessoal, mas eu acho que é bom ter esses dados, é bom saber o que está acontecendo de ruim. Então esse que é o meu objetivo do artigo. Não é, ele está chovendo no molhado. Não era essa a intenção, sabe? Era simplesmente munir e ver onde é que estavam as falhas, né? E para alguns órgãos públicos, instituições, e para o público internacional faz sentido, né? Para eles não terem dúvida e saberem muito bem, dando pingo nos is, o que está acontecendo no nosso país. Bom, essa era a minha fala, não sei se... eu vou parar por aqui agora. Espero ter contemplado a expectativa de vocês aí e ter sido claro, mas vamos abrir para o debate aí. Beleza, Léo, obrigado pela fala, muito rica em dados, em detalhes, né? Uma fala de alguém que está acompanhando tudo de muito perto, né? Acho que é muito legal, assim, essa perspectiva, porque, por um lado, tem esse contato com Brasília e o contato com a floresta, com o chão, né? Com as comunidades. Então, é bem rica a sua perspectiva. Obrigado mesmo. Pessoal, vamos lá. Está aberto aí o espaço para falas, para comentários, para sugestões. Evidente que o foco é contribuir para que o Leonardo melhore o texto, né? Para que o texto seja desenvolvido, mas outros debates também estão, evidentemente, abertos. Maria, seu microfone está fechado. Pronto, desculpa. Parabéns, Leonardo, né, pela sua pesquisa, né? Esse tema é sempre muito importante para nós, né? Não só como pesquisadores, mas como brasileiros. Eu só queria fazer um comentário, assim, que em 2009 eu estive na Amazônia, ali na comunidade Eratapuru, sabe, entre o Amapá e o Pará, e o que eu percebi ali, né, o desmatamento já era muito grande por conta dos garimpos, ali o jari, né, questão das castanhas, e eu fiquei muito assustada quando eu vi. E eu percebo que hoje acho que aumentou, né? Piorou ainda mais, né? Porque a gente já via castanhas já sendo destruídas de 100 anos, né? Para poder, depois já tinha até aquele projeto Orça, de reflorestamento, quer dizer, tirava as castanhas e colocava eucalipto, né? Que eu acho um absurdo.
né? Então, e o Jari do lado ali, você não podia nem chegar perto, porque eles ameaçavam a gente, que eu estava fazendo uma pesquisa para a SPM, uma universidade que eu trabalhava. Então, eu percebo que hoje que o negócio está bem pior aí, né? Piorou depois que eu estive aí. Já era ruim, eu fiquei assustada, né? Que a gente tem uma imagem da Amazônia, né? Então, acho que, infelizmente, piorou, né? Maria, então, nunca teve muito bom, mas teve épocas que teve muito pior, né? Tipo, como eu falei, 2004 foram 300 mil quilômetros quadrados em um ano, é muita coisa. E quando foi bom, foi 4 mil quilômetros quadrados por ano, sei lá, uma cidade de São Paulo. Então, você possivelmente chegou, sempre teve, o arco de desmatamento sempre teve comendo. O problema é que, às vezes, agora, tem se perdido o controle em pontos fora do arco de desmatamento, está se ampliando as regiões onde acontecia o desmatamento, né? E a taxa voltou. Sempre teve problemas, mas não há como se esperar que a solução seja rápida, assim, e aconteça em todos os lugares ao mesmo tempo, mas esse sinalizador, esse indicador macro da queda da taxa de desmatamento é muito importante, né? Sim. É isso, não vai acontecer de uma hora para outra, mas ou ela está subindo a taxa de desmatamento, que é o caso de agora, né? Eu dei uma checada agora, acho que foi 9 mil, foi um pouco menos de 10 mil quilômetros quadrados quando o Bolsonaro entrou. Depois foi 10 mil e pouco, e agora 13 mil quilômetros quadrados, meia Bélgica sendo desmatada no ano. É muita coisa. E é uma coisa muito louca, porque a gente devia estar pensando em reflorestar tal, mas não tem como reflorestar quilômetros quadrados no ano, a gente está muito aquém, e a gente está de brincadeira, né? A gente está de brincadeira. Se há essa emergência climática, os governos não estão levando a sério a existência climática, né? Essa condição deviam estar levando mais a sério, e está nisso. E o governo Bolsonaro é o pior possível. Áreas protegidas que estavam com situação resolvida aqui no Pará passaram assim, como a Trincheira Bacajá ou a Quatinemo, foram invadidas também. Então era coisa que não acontecia antes. Tinha algumas áreas que viviam um imbróglio, TI Cachoeira Seca, terra indígena Piterel, isso é um imbróglio histórico, sempre estavam invasores lá e estava para se resolver. Quando o Bolsonaro entrou, áreas que não tinham invasores há 20 anos, os invasores voltaram, entendeu? Então é isso. Eu não quero soar ufanista, né, que era maravilhoso, mas era uma política efetiva que gradualmente estava mexendo, estava revertendo a situação. Tinha lugares feios, mas gradualmente estava metendo. E agora é o oposto. Agora, vamos ver como é que vai ser ano que vem, mas pode ser que seja pior, que seja perto de 20 mil quilômetros quadrados, pode ser um pico. É o descontrole, né? É o descontrole, é alguém fazendo justamente o contrário e botando grana da política ambiental para os parceiros dele. Tem uma coisa engraçada, né? Nesse Bioeconomia Brasil, né, de não especificar nada direito, há uma possibilidade desse dinheiro de compensação ecológica, pagamento de serviços ambientais, cair na mão dos ruralistas. Por quê? Há essa demanda ruralista de receber por manter a reserva legal. 80% da mata para manter preservada, eles têm expectativa de receber por isso. Eles têm expectativa por receber por manter a APP. Sim, é lei, não tem que receber nada, pô. É lei. Então, tem toda essa confusão para tentar jogar o dinheiro ambiental na mão de ruralistas, na mão dos fazendeiros aqui, para eles manterem, para eles cumprirem a lei, além de não fiscalizar. Então, tem toda essa bagunça, e é bom a gente nunca estar confundido, né, com a má intenção desse governo. A gente podia estar confundido com o Temer. Incrível que o Temer, ele botou na presidência do IBAMA uma barrageira, a Sueli, que foi a melhor presidente do IBAMA, é a única presidente do IBAMA que eu conheço por nome, e hoje ela é do Observatório do Clima, ela fez um trabalho muito legal, coordenou as equipes de fiscalização do IBAMA e se meteu nisso. Era uma pessoa séria ali, podia estar confuso, botou uma barrageira, uma pessoa que trabalhava com barragem pro IBAMA, e ela simplesmente, como executiva, ela coordenava a barragem, começou a coordenar o IBAMA, e teve um super resultado, a Sueli é super benquista por todo mundo. Ou mesmo o Sarnezinho, na época do Temer, a gente podia estar confuso, Sarnezinho, mas tinha alguma coisa lá, entendeu? Agora, no governo Bolsonaro não tem nada, zero ali, não se pode ter esperança nenhuma com o Ministério do Meio Ambiente. FUNAI anti-índio, olha que coisa louca, a gente nunca viu isso. Esses dias eu participei de uma conversa com o Paracanã,
e Ministério Público, tem essa imbróglio do Paracanã, do acordo e tal, e o Paracanã falando assim, ó, nossos parceiros nos ajudam a chamar vocês aí, Ministério Público, para falar, mas quem devia estar fazendo isso era a FUNAI, porque a FUNAI era um órgão que foi criado para intermediar o contato, a relação do índio com a sociedade, né? Era o indigenismo estatal pode não ser perfeito, mas antes dele, a história é de massacre, né? E o Serviço de Proteção ao Índio e logo a FUNAI, são assistencialistas, são tal, mas sem eles era uma alternativa muito pior, né? Era o massacre dos índios, era a perda de identidade, era tudo. E agora os caras conseguiram reverter esse indigenismo que tem suas críticas, né? Mas que era melhor do que o que vinha se fazendo antes. Mas conseguiram reverter para um negócio anti-índio, é uma coisa muito maluca, sabe? Aonde a gente foi se meter, né? Como é que a gente deu parar aqui nesse governo? Mas muito boa a sua colocação, Maria. Uma sugestão é que a gente use levantar a mão aqui para quem quiser fazer intervenção, tá? Se a gente já vai formando uma fila. Léo, eu vou depois te mandar comentários escritos, né, sobre o paper e tal. Comecei até a fazer isso e não consegui terminar. Eu tenho algumas colocações assim e contribuições para tentar desenvolver, né? Primeiro, eu acho que na sua história eu sinto muito falta de duas coisas assim no geral, né? Eu sinto falta da pressão internacional. Ela não aparece na sua história e ela é muito importante. E eu sinto falta, eu acho que você tentou dar conta vamos dizer assim, de contar a história com base no referencial teórico, você usou assim com base no Kuhn, né? Nessa ideia de paradigma, nessa ideia de que se estabeleceu um paradigma que agora se rompeu e não se colocou nada, né, muito bem definido no lugar, né? E esse acúmulo da política ambiental, ele foi surgindo. Eu acho que é por aí mesmo, eu acho que essa é uma boa história. Mas eu não sei se dá para ficar só no Kuhn, sabe? Porque é um referencial teórico desenvolvido no contexto da filosofia da ciência, um pouco distante. E eu tenho uma sugestão de você incorporar, de você dar uma olhada nesse material aqui, no material que é revisado nesse texto, que é um texto, assim, da galera uma galera da ciência política e da teoria dos movimentos sociais e também da relações internacionais, tá? Eles têm um modelo aí teórico de influência, eles chamam de modelo em espiral ou modelo em bumerangue, né? O modelo bumerangue é a primeira visão e depois ele evoluiu assim para um modelo em espiral, né? E tem um referencial teórico muito claro que pode operar assim como um framework assim para sua análise que ajudar a guiar ela, né? Para você ir preenchendo com os dados, assim, sabe? A ideia do bumerangue é assim que o contexto de países como o Brasil em desenvolvimento, países, vamos dizer assim, mais periféricos, é muito antitético a certas reformas modernizantes, como vamos dizer assim, estabelecimento de regulamentações ambientais claras, porque ele é fechado à influência dos movimentos sociais, basicamente esse é o argumento, né? E o que esses caras argumentam é que muitas vezes a pressão internacional ajuda muito os movimentos internos que não têm força para levar essas reformas adiante nesse processo de avançar nas suas agendas, né? Eu acho que isso deve ser muito evidente para você estando no ISA, né? Acho que quando a gente pensa até no Chico Mendes, assim, né? Quem seria o Chico Mendes sem ele ter ido para Washington, né? Então é um pouco essa coisa de vai para fora e volta, e isso abre espaço, com base em alianças internacionais, se abre espaço para avançar, né? E daí o modelo em espiral é uma coisa assim que eles vão meio que detalhando isso ao longo do tempo, né? De como essas pressões internacionais abrem espaço para você conseguir avançar em certas agendas. Acho que fica muito evidente, né, a pressão internacional que está tendo no governo Bolsonaro, né, e também como, acho que ao longo do momento anterior, como essas pressões internacionais, até que você cita 2004, né, 2004,
aquele pico de desmatamento, o governo Lula, assim como o governo FHC tinha reagido em 99 ao outro pico, né? Esses picos eles operam porque ele já é um escândalo internacional, né? Esse escândalo internacional gera pressão que faz o governo fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa mais efetiva, né? De grande diferença de 2004 é que tinha um acúmulo e tinha uma liderança muito boa e um contexto do governo melhor para fazer, né, as coisas. Então, eu concordo muito com você que o PPCDAN ele é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e lutar por ele agora, assim. A gente precisa lutar pelo PPCDAN porque foi incrível o trabalho que foi feito ali. E acho que o grande mérito é de integração mesmo, né? Integração entre políticas públicas e de integração com a inteligência, né? Como você destacou aí na sua fala. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Sinto falta do internacional, das pressões internacionais, como elas, né, ajudam, atrapalham, como ela, né, esses contenciosos internacionais. E sinto falta de um referencial teórico que te ajude a guiar a análise. Tá? Outra coisa que eu sinto falta na história, principalmente na parte de bioeconomia, que eu acho que tem mais coisa aí na bioeconomia. Primeiro, eu acho que a bioeconomia, primeiro, tem uma... A gente que conhece um pouco de teorias por trás da gestão ambiental, dá para ver muito claramente no discurso do Salles, no discurso da bioeconomia, uma vertente muito específica de política ambiental, que é a vertente da economia ambiental. Né? É a vertente que não adianta você gerar punição, comando e controle, você tem que gerar... alterar o cálculo de incentivos para que os atores econômicos se mexam, né? Que é uma, vamos dizer assim, então acho que por trás disso, você podia esclarecer que por trás disso tem uma teoria econômica sendo performada, né? De uma certa forma isso se expressa nas falas do Salles de que nós precisamos encontrar soluções capitalistas para a Amazônia. Né? Ele estava querendo dizer soluções de mercado, né? Soluções de gestão ambiental com base no mercado. Então, é a economia ambiental que está por trás, né? Então, que amarra, que dá coerência para isso. Essa é uma coisa. Do ponto de vista do mindset dos atores, a performatividade da teoria é a economia ambiental operando também. Né? Segunda coisa, eu vejo dois outros movimentos de bioeconomia que eu acho que convergem com as posições do governo, mas que ficam um pouco, talvez um pouco marginalizados, não sei como que você vê isso aí a partir de onde você está, mas até porque a gente está com um projeto de pesquisa em finanças, eu vejo um grande movimento dos bancos brasileiros em torno da bioeconomia. Né? Então, Itaú, Bradesco, Santander estão se unindo em torno da bioeconomia também. Né? Então, eles pensam assim, mais do que pensar em restrição de crédito, eles estão pensando numa agenda positiva de financiar a bioeconomia, né? E tem ficado claro, isso tem convergente com a posição do governo, tem a posição dos bancos, assim, né? Então acho que impulsiona. E tem um outro movimento que eu acho que é mais periférico, que ficou de fora desse governo, né? Que inclusive a gente teve uma palestra do Ressoa, que né, um dos primeiros, que foi do Ismael Nobre, né? Que tem o movimento dele, né? Do Amazônia 4.0. Então, o Ismael Nobre contou aqui na seminário do Ressoa que ele foi sondado pelo Bolsonaro, né, pelo governo de transição, que ele participou do governo de transição, né, para vamos dizer assim, levar adiante a Agenda 4.0, que ele estava estabelecendo uma plataforma multipartidária, né, de adesão de vários atores, de atores políticos, inclusive, acho que o PCdoB tinha aderido a essa plataforma deles. Então, assim, ele estava falando, a gente está conversando com a direita e com a esquerda. A gente quase participou do governo do Bolsonaro, mas o PCdoB também aderiu à nossa plataforma. Então, acho que os irmãos nobres são importantes aí nessa história da bioeconomia, não para mobilizar a agenda. E eu tenho certeza que eles têm uma visão bastante diferente assim, da visão do governo, até porque eles não ficaram no governo, né? E, enfim, acho que os bancos estão meio no meio do caminho, assim, não sabem se apoia os nobres, não sabem
né, se entra de cabeça nessa loucura que o governo está fazendo também. Tá? Eu acho que, dependendo de onde você for publicar também, Léo, vai ser importante detalhar, se você pega método, né, como método, assim, você pega fontes de informações de vários lugares, vai montando um quebra-cabeça até com base na sua observação participante, assim, né? Seria detalhar um pouco, ter claro, assim, que método que você está usando, né? Criar uma narrativa sobre o método vai ser importante também para uma publicação, acredito eu, né? Depende de onde for publicar, tá? Bom, eu acho muito interessante essa coisa. Outra coisa, né? O último comentário, que eu acho muito interessante é essa questão IBAMA-Exército e as diferenças de procedimento do IBAMA-Exército. Eu acho que esse é um ponto fulcral no seu argumento. Né? É que o IBAMA vai lá e eles têm... Você fala assim, a partir de uma percepção. O IBAMA bota para quebrar. Né? Os caras são sérios. Tal. E o Exército faz essas coisinhas. Né? Será que é tipo de jogar panfleto em cima para avisar e evitar conflito? É engraçado o Exército evitar conflito, né? É interessante isso. Assim. Mas eu acho que esse argumento é importante, tá? E eu acho que precisa entrar num filigrama desse, precisa detalhar e precisa tentar mostrar com um pouco mais de objetividade, talvez, essas diferenças, tá? Seja por dados, etc. Eu acho que isso vai ajudar no desenvolvimento do paper, tá? Então, esses são alguns comentários. Tá, será que a gente passa por... Eu queria fazer só um comentáriozinho sobre as suas observações. Muito obrigado, né? Começo só falando uma coisa sobre método. É todo um dilema, assim, para quem é profissional, não estava envolvido em vida acadêmica, transformar a experiência em trazer a experiência para o debate científico, né? Então, eu tenho vivido com outros textos também esse dilema, né? Como é que eu faço para fazer? Porque, na verdade, se for olhar bem, eu tenho um campo aqui de 10 anos, né? Eu não faço... Se eu não estou vindo fazer entrevista, é porque eu fiz entrevista, eu fiz conversas e eu trago essa experiência. Mas como transformar isso que a gente traz aqui, não só eu, como outros profissionais, a gente está tentando fazer isso dentro do ISA, trazer isso para o debate científico, né, para ter mais incidência, ou para o debate no governo. Então, está sendo um dilema. Obrigado aí por seu comentário com relação à narrativa do método, né. É um dilema para mim. Eu vou te dizer, a gente está tentando publicar um artigo sobre políticas públicas a partir da experiência que a gente teve aqui na região, na revista do IPEA. Ele foi aceito e os avaliadores pesaram um pouco na história do método, né? Não, mas eu entendi o que você fez, valorizaram muito o artigo, mas, bom, a gente tem que fazer uma narrativa melhor do método, eles pesaram a mesma coisa. Então, é um dilema que eu tenho sofrido um pouco nessa minha experiência. Com relação à pressão internacional, então eu coloco justamente o seguinte, que essas atitudes do governo Bolsonaro são uma maneira de tentar atender a pressão internacional, esses 580 milhões, e atender a base deles, de forma demagógica, né? Ele atende, e ele vende isso. O Mourão vai lá e fala, não, investimos 580 milhões em fiscalização. Na verdade, não fizeram. Então, é um governo que ele é sem vergonha, ele faz essas coisas e não tem vergonha, não. Eles botam lá, eles botaram essa grana para fazer, mas na verdade não está indo para lá. Para inglês ver, né? Isso esse modelo teórico do espiral prevê, viu? Separação de prática. Até que a pressão internacional e os movimentos internos expõem essa contradição. E claro. Isso que precisava, né? Isso que você precisa fazer para avançar. Né? Claro. Mas atualmente essas coisas foram respostas do Bolsonaro à pressão internacional, né? E com relação aos bancos e à Amazônia 4.0, muitas vezes, então, tem vários atores entrando na discussão sobre o desenvolvimento da Amazônia sem muita base, né? Sem o acúmulo. E às vezes eles ficam meio perdidos. A Amazônia 4.0 é uma coisa de cima para baixo, assim, que acaba sendo um pouco como colonialista, sabe? O laboratório de genética deles, a proposta é quase transformar os povos e comunidades tradicionais
num mateiro do século XXI, entendeu? Vamos gerar emprego, mas pô, sem escutar eles, o que eles querem fazer, sem valorizar o conhecimento tradicional, tem uma série de problemas. Eu acho que conversar com a base é essencial, tanto para os bancos quanto para o Amazônia 4.0, com quem trabalha aqui, evitaria um monte de problema. E o próprio Ismael Nobre buscou o ISA, a gente fez uma avaliação para ele sobre os dilemas de eles trabalharem com povos e comunidades tradicionais nessa proposta deles, e era isso. Na verdade, não pode ser uma coisa de cima para baixo, porque é repetir os erros do passado. O Brasil, ele tinha uma marca brasileira pré-Bolsonaro, era ser participativo, ter conselhos e tudo mais, e isso é uma coisa boa, né? Eu lembro sempre de um congresso que eu tive, o Belém Mais 30, né? Anos atrás em Belém, que era Congresso de Etnoecologia, que resgatava 30 anos atrás, era o primeiro congresso onde a comunidade científica afirmava é possível conservação com o homem dentro, né? E daí o Belém Mais 30 foi um congresso maravilhoso, onde estava todo mundo par, as comunidades, de gente até não só as comunidades brasileiras, mas tinha Maasai, tinha gente lá do Quirquistão, então estava todo mundo, assim, os indígenas do Brasil, os quilombolas, estava todo mundo, comunidades tradicionais, junto com técnicos, junto com o governo, junto com pesquisadores, todo mundo no mesmo nível, foi um congresso maravilhoso. Quando eu fui num congresso similar desse, achando que ia ser o Congresso Internacional de Biodiversidade na Índia, cara, foi um fiasco, era uma coisa, eu fui apresentar um trabalho lá, achando que ia ser uma coisa bem mais 30, e foi um negócio acadêmico, com uma coisa muito distante, assim, das comunidades, assim, elas só estavam lá para mostrar que elas estavam, mas não tinha participação quase nenhuma, alguém trouxe elas, olha, aqui as comunidades, e foram embora. E daí eu comentei para um europeu, e o europeu que estava lá no congresso também, ele falou para mim assim, não, mas vocês no Brasil estão anos-luz disso, vocês são muito mais participativos, está todo mundo muito mais integrado, e era uma marca do Brasil que sumiu agora, né? Mas tanto a história dos bancos quanto do Amazônia 4.0 falta um pouco dessa história participativa, são propostas de organismos bem intencionados que são provocados a botar uma proposta, mas que não têm conversado muito com a base. Eles são bem intencionados, já vieram conversar com a gente, mas não se faz um projeto para deixar isso que o paradigma, acho que tem uma coisa que é uma característica do campo ambiental brasileiro. O campo ambiental brasileiro, a vertente dominante é socioambiental. Uhum. E acho que isso é importante. Total. Porque o paradigma, com base no qual houve acúmulo, ele envolve participação, porque tem essa coisa da convergência, assim, da Constituição de 88, né? Dos movimentos pela democracia que valorizaram muito a cultura de participação, né? Tem grandes movimentos e grandes partidos, vamos dizer assim, progressistas. Então, eles são, né? O ISA de uma certa forma, produto disso, né? Das lutas pela democratização. Né? Claro. Então, acho que deixar mais claro que o paradigma dominante no Brasil é socioambiental. Isso é importante porque né? E é contra isso que o governo se mobiliza. Né? Também. Uma coisa, Léo, só falando um comentário muito rápido, gente, não quero monopolizar a fala, não. Uma primeira coisa para criar narrativa sobre o método, cara, é entender bem como que vocês fizeram a pesquisa. Então, é observação participante. Quanto tempo você está nessa história? Né? De onde você está falando? Que posições que você passou? Né? Que conversas que você teve? Com que organizações? O que foi entrevista formalizada? O que não foi? O que foi observação participante? Tentar recuperar na sua memória qual foi a sua trajetória de acúmulo de conhecimento disso e descrever e defender, cara. E complementar isso com algumas coisas mais formais, né? Além disso, fiz tais entrevistas, né? Então, não é muito diferente, assim. É só deixar claro como, né, os vieses, como que você fez isso. Isso vai ser cobrado, acredito eu, em outras publicações. Então, faz esse esforço de quase um diário, assim, de como que eu fiz isso. E tenta... É lógico, você vai deixar ele mais quadrado do que realmente foi, né? Mas é por aí, eu acho, tá? E daí complementar com leitura de documentos secundários, leitura de coisas na mídia, né? Dá para fazer um método aí. Dá para descrever um jeito de fazer. Perfeito, Cantão. E aí, gente?
Carol. Olá, eu vou tentar abrir minha câmera, que minha internet não estava muito boa, então eu desliguei. Mas vamos ver. Bom, Leonardo, foi um grande prazer ouvir a sua apresentação. Eu achei, assim, você trouxe dados e leituras do campo, né, de quem está presente, vivenciando o dia a dia do desmatamento na Amazônia, sofrendo, né, assim, digamos, quase na carne, né, todo esse processo, esse projeto político, né, que é um projeto político mesmo, né, de desmatamento, de expansão dos garimpos. E, assim, os dados que você trouxe são, assim, fundamentais para as nossas discussões, eu acho que no campo acadêmico, mas, como o Silvio falou também, que mobiliza o campo dos movimentos sociais. Eu acho que a gente precisa realmente articular, criar uma rede densa de trânsito entre as pessoas que estão, né, na linha de frente e o pessoal que está mais distante, né, com esse olhar distanciado, tentando objetivar dentro da academia, tentar entender, mas numa perspectiva diferenciada, né, o que está acontecendo. Mas eu acho que é fundamental esse diálogo e essas discussões. O que eu queria, na verdade, conforme você foi apresentando os dados sobre os recursos vindos do Exército via GLO, né? Foi no dia do... Então, aquilo me despertou uma discussão que eu faço mesmo nas minhas pesquisas, né? Do papel justamente desses dados, dessas estatísticas, né? Que, de certo modo, na verdade, quando você traz esses dados, né? Na verdade, eles ajudam sempre a gente a formar, dar uma ideia, uma construção sobre aquilo, sobre aquele objeto, uma concepção sobre o que está acontecendo, né? E aí, esses dados, eles são fundamentais, seja para qualquer tipo de concepção, seja para pensar a questão de desenvolvimento, seja para pensar pobreza, seja para pensar desmatamento, seja para pensar riqueza nacional, enfim, justamente pela classificação, pelos dados que a gente materializa esses processos, né, esses fenômenos. Então, eu acho que é interessante, né, a gente ter, e não por acaso, né, quando a gente vê o governo Bolsonaro atacando o INPE, né, que é uma das fontes, né, que produz esses dados, que produz esses registros históricos, porque justamente são esses dados que produzem a possibilidade de uma intervenção política, né? E aí isso me lembra justamente um autor da sociologia das estatísticas, que ele chama Alain Desrosières. Ele é um francês já falecido, infelizmente, mas ele costuma dizer, né, que os dados das estatísticas são as ferramentas, a ferramenta dos fracos, né, dos dominados. Então, você objetiva um fenômeno através desses dados, justamente, né, para utilizar esse dado e para ir para o campo, para lutar, né, para expor isso para a sociedade, porque o dominante, ele não precisa se reportar, né, ele já está dado, né, a posição dele, e o governo Bolsonaro não dá a mínima para os dados, né, isso é claro, né? Mas a estatística é justamente essa ferramenta, né? Os dados são ferramentas para a gente justamente mobilizar a sociedade, para mobilizar atores importantes e, a partir daí, construir políticas públicas, né? Então, eu acho que essa sua exposição inicial sobre os dados é muito interessante, eu acho que é fundamental. E aí, eu acho que é interessante também, num outro aspecto que você trouxe da discussão, essa comparação entre o IBAMA e o Exército. Eu acho que esses modos de agir, né, o modo de pensar e o modo de agir, construir essas intervenções. Eu acho que se você puder explorar isso no artigo, vai ser muito interessante, né, porque são duas práticas conflitantes, né? Dois modos conflitantes, não, mas modos distintos de ação. E eu acho que é muito interessante você explorar. E, por fim,
queria te perguntar como que entra essa questão do narcotráfico aí? Porque circulou nas franjas aí da militância, né, na boca pequena do pessoal que se posiciona criticamente ao governo, de que haveria o narcotráfico financiando garimpos na Amazônia, né? E aí, mas assim, isso apareceu durante algumas semanas e depois morreu, não se falou mais nada, e daí depois veio o general Augusto Heleno fazendo alguns comentários, o próprio Mourão, e depois morreu o assunto, né? Então, eu queria, se você puder comentar, eu agradeço, Leonardo. E, mais uma vez, obrigada pela apresentação. E quando você tiver o artigo publicado, por favor, compartilhe entre nós aqui na rede. Valeu, Carol. Ótimos comentários os seus. Então, eu queria aproveitar, você falou da importância dos dados, né? A gente tem parceiros, eu sou um técnico de campo, trabalho com proteção, trabalho com produção, trabalho com políticas públicas, a gente acaba fazendo de tudo aqui, né? E a gente tem parceiros na mídia, né? O Fabiano Maisonave, da Folha, é um deles. A Marta Salomon, maravilhosa, da Piauí. Não conheço ela, mas ela é muito boa. O Fabiano Maisonave sempre vem para cá. O Rubem Valente, do Estadão e o UOL, reportagens muito boas. Então, eu valorizo muito, assim, o trabalho deles, mas uma coisa me causa, hoje, nesse governo, né, como eles estão no poder, a gente cai na mídia coisas escandalosas que estão rolando e eles não estão nem aí e a gente não consegue fazer nada. Eu ia escrever só sobre bioeconomia, mas para mim, na época que a Marta Salomon lançou a reportagem dela, eu estava fazendo de tudo no ISA, como é que a gente responsabiliza esses caras, e tentei, e na verdade os caras são cara dura que só, eles estão lá e eu faço o que eu quero, é uma coisa muito pesada, mas super legal, né, que na mídia tem essas pessoas, né? Dentro da mídia convencional tem pessoas muito legais e expondo essas coisas super bem. E eu estava tentando fazer, junto com a minha experiência de campo aqui, uma ponte com o que eles produziram, né? Se vocês forem ver no artigo, tem citação de textos do Maisonave, de reportagem do Maisonave e da Marta Salomon, entre outros jornalistas. Até porque, quando você vai falar sobre Operação Verde Brasil 2 e Verde Brasil 1, tem um texto acadêmico que é do Instituto do Exército. Não dá para levar a sério, né? Eles vão falar bem, não, foi investido tanto, é tão maravilhoso. Não se encontrava outra referência, né? A academia não estava se debruçando sobre o Verde Brasil 1 e 2, não. Bom, com relação Missão para a Ressoa. Missão para pesquisadores da Ressoa, gente. Cara, sugestão para vocês, cara, acompanhem, se for o caso, Fabiano Maisonave na Folha, Rubens Valente, Eliane Brum, traz muita coisa dos conflitos aqui, né? Então, Eliane Brum, que inclusive é minha vizinha, ela se mudou aqui para a Amazônia para ficar mais pé no chão e é minha vizinha aqui. E tragédia, né? O El País Brasil fechou, o melhor jornal do país fechou esses dias agora. Bom, você tinha falado sobre garimpo, né? Garimpo e tráfico de drogas. Aqui em Altamira não tem tanto, por conta que é região de fronteira, né? A droga passa por fronteira, né? Na selva é mais fácil passar, nos rios tem muito menos controle, os rios são cheios de igarapés, cheios de coisas. É muito delicado, e essa era uma questão também de demarcação de terras indígenas em fronteira, né? Yanomami, entre outras, ali sempre, não, mas a gente tem que ter controle e tal. Tráfico de droga e a luta contra a droga, né? Desse jeito que... Não vou entrar nessa, é uma outra discussão, né? Mas a política do governo é lutar contra a droga e exige controle, e é muito difícil controlar, né? Mas uma coisa que eu observei falando de outra ilegalidade, né, a grilagem, por exemplo, né, em áreas de grilagem, no momento que o ouro passa a ser vantajoso naquela região, por exemplo, a Piteréua, era muita grilagem, e de repente descobriram lavra de ouro, o pessoal que fez grana com grilagem investe em
em garimpo. Na verdade, a grilagem de terra é um investimento. A maioria do pessoal que está envolvido nisso é investimento. O que mais dá grana no Brasil? É madeira? É gado? Não, é grilagem de terra. E a galera com dinheiro sobrando faz isso, sabe? Nessa expectativa de legalizar. E daí, quando... para variar os investimentos, tem um garimpo lá, eles fazem o cálculo, e esse garimpo de PC, né, de pá carregadeira, com trator, é uma coisa que faz o cálculo, não é mais uma questão de sorte, mas a destruição é muito maior, né? Você aluga uma PC, ou você compra uma PC, numa época, no passado, se via que por 40, 50 reais já compensava extrair ouro, né? Agora tá 200, 300, então viabiliza maquinário grande. O maquinário grande já não é uma questão de sorte, entendeu? Você bota grande, você tem umas taxas muito diferentes do que pessoas tentando, tipo Serra Pelada, é uma questão de sorte, porque é um monte de gente, alguma das pessoas vai pegar o ouro, né? E os outros estão na sorte. Quem é que vai pegar o ouro tanto por hectare aí, né? Tanto por toneladas, gramas de ouro por tonelada de terra removida, é uma conta muito louca, né? Gramas de ouro por tonelada de pedra, de barro removido, e ninguém paga a conta. Essa grama de ouro não pagaria a conta do negócio, mas não vamos entrar nessa questão. Então, é uma questão de investimento. Então, eu conheci gente que era de família grileira, em Epiterel, na zona da Taboca, que está botando grana no garimpo agora. E eu não duvido que o pessoal do narcotráfico, para dividir assim, faz uma conta ali, ó, tá compensando, bota lá. Então é isso que estão descobrindo, que tem gente com dinheiro financiando isso. Gente que estava financiando o tráfico, agora está passando para o garimpo, normal. E fora isso, o tráfico em Altamira também aumentou muito, porque na época de Belo Monte foram 30 mil homens no canteiro de obra aqui. Então veio toda uma série de serviços para ele, desde produzir comida. Eu lembro, um exemplo que eu gosto de dar eu peguei carona uma vez, voltando de campo, assim, lá de um porto, lá no meio do nada, um cara que tinha um caminhãozinho baú, e ele transportava a cada dia do canteiro de Belo Monte, dia sim, dia não, 15 mil picolés, dia sim, dia não, ele entregava para os homens, para deixar eles felizes lá, né? E daí outro caminhão entregava mais 15 no outro canteiro, eram 2 canteiros. Cara, de uma fábrica local, que não produzia 15 mil sorvetes em um ano, cara, tava produzindo dia sim, dia não, né? Então, em Altamira, assim como o sorveteiro bombou, assim como o taxista bombou, e tinha gente do Brasil inteiro vindo para cá, veio muita prostituta, normal, né? Um monte de homem, veio muita... Começou uma luta por droga aqui. Altamira virou a cidade mais violenta do Brasil por número de homicídios relacionado a isso, porque quando o pessoal do canteiro foi embora, a cidade continuou inchada, mas daí não tinha mais tanto... Começaram a lutar, né? Porque não tinha mais tantos consumidores, o mercado encurtou e eles começaram a lutar entre si, assim, as facções de tráfico de droga aqui, né? Então, Altamira tem essa questão, né? Onde tem gente, onde tem mais gente, tem mais tráfico de droga. Provavelmente já tem Yanomami com 20 mil homens, deve ter muita droga rolando, né? A galera com muito dinheiro, bebida, droga, deve estar rolando solto lá. Isso é um outro viés, né? Mas eu não tenho dúvida que para botar grana em atividades ilegais, não é todo mundo que bota, não. E quem está metido em atividade ilegal vai botar. Provavelmente tem grana de droga, já tem estudos mostrando, né? A gente tem um advogado novo no ISA, o Rodrigo Oliveira. Ele acabou de escrever um artigo para o Le Monde Diplomatique sobre garimpo. E ele analisa essas questões aí também da droga financiando os... Porque é isso. O cara é um investidor que bota grana em coisa ilegal, o ouro é ilegal, ele vai botar ali também. Isso daí, o ouro não é uma opção para um investidor de boa fé, um cara que segue as leis, né? Ninguém vai botar grana ali. Se você é um cara que segue agora, se você é um infrator e vê uma oportunidade ali, é parte da tua vida, né? Cara, vou fazer um comentário na esteira que você está falando. Assim, acho que essa coisa é um debate muito legal, né? A Carol é uma das maiores especialistas aí em sociologia da quantificação, né? Mas é uma coisa que talvez a gente dê de barato, né? A importância do INPE, né? Acho que a importância da sistematização de alguns dados, né? Não é só do INPE para o PPCDAN e para a política, vamos dizer assim, para o salto que a política ambiental deu a partir de 2004, né? Que foram sistematização de dados e criação de bancos de dados integrados sobre, primeiro,
desmatamento, que demandou um conjunto de satélites que, na época da ditadura, né, eram usados para defesa e eram usados até para verificar se os lotes tinham sido desmatados, né? Então, assim, o satélite vai de arma do desmatamento e da ocupação, do integrar para não integrar, para a transformação de uma ferramenta para gestão ambiental, né? E tem um texto muito legal do professor da UFMG, que é eu vou mandar aqui daqui a pouco, vou recuperar esse texto, que recupera esse histórico da quantificação do desmatamento, né? Como isso foi importante. E tem outras quantificações, tem a quantificação do trabalho escravo, que o Ministério do Trabalho fez uma criação de uma base de dados hercúlea para quantificar o trabalho escravo, para identificar as fazendas, etc., né? E tem a quantificação associada também, que é muito ligada ao desmatamento, à invasão de terras indígenas. Me parece que essas quantificações, esses esforços de quantificação, de ter dados sistemáticos, eles são muito importantes no PPCDAN. Eu acho que, inclusive, Carol, é um baita de um tema para você entrar, assim, o PPCDAN. Porque daí você forma lista de municípios, lista, eu não gosto desse termo, né? Lista dos municípios desmatadores, né? Você cria restrições a financiamento, né, com base nisso, né, que tem a ver com o nosso projeto. Então, se você está nessa lista, o Banco do Brasil e o BNDES já não te emprestam mais dinheiro. Né? E o que foi acontecendo com essas coisas? Né? Gostaria que, bom, à medida que você tem um parasita dentro do Estado, né, um ator que quer desmontar o Estado usando o Estado, né, a lista deve ter ido para o saco, né? A lista de trabalho escravo, ou pelo menos nas filigramas ali da constituição dessas listas, os caras não divulgam mais os dados, né? Seria um trabalho importante, porque eu acho que essa quantificação, ela dá mesmo... Eu acho que ela pode... Eu não concordo tanto com ela, que ela é uma arma dos fracos. Ela pode ser uma ótima arma para os fracos, mas, em geral, ela é uma arma dos poderosos, né? Tanto que a gente vê Jornal Nacional e fala se a bolsa subiu ou desceu todo dia, a gente molda nosso senso de as coisas estão boas ou ruins, né? Mas, enfim, acho que é uma arma importante para os fracos também. Não sei se eu não conheço essa afirmação, Carol, do De Rosier, né? Mas eu acho que, no caso da política ambiental brasileira, foi uma arma importantíssima para os fracos. Ô, Catatal, você acabou de colocar uma outra coisa que eu esqueci na minha análise, né? Então, uma coisa que eu acompanhei também no crescimento das operações do IBAMA, na época que crescia, né? Entre 2012 a 2016, 2017, estava se articulando operações do IBAMA com o Ministério do Trabalho, né? Nas áreas de grilagem, então, para ter uma incidência mais ampla. Como não se conseguia cobrar multa ambiental, tinha que colocar outras ferramentas ali. Bom, no caso dos madeireiros, destruir material é nada, ou no caso grileiro, só destruir umas motosserras e tal, mas se você envolvesse a história do trabalho escravo, o negócio dava um pano para manga muito melhor, entendeu? Então os caras, o IBAMA nesse aprendizado acabou envolvendo outras instituições, e o Ministério do Trabalho estava indo direto em zonas de grilagem, onde a galera estava muito... Vocês já viram vídeos tem umas reportagens emocionantes, assim, tristes, né, de ver a condição da galera tirando madeira. E tem dados também, é fácil de entrar, vocês entrarem em mapa trabalho escravo, vocês vão ver onde está. É no arco de desmatamento que está o trabalho escravo. Né? É isso aí. Exatamente no arco de desmatamento. Condições precárias, né, o pessoal não tem muito como ir embora, numa área muito remota. Os conservadores é um absurdo isso. Que eles acham um absurdo. Bolsonaro acha absurdo. Bolsonaro que gosta de dar uma chamuscada, né? Ele era garimpeiro, né? Não sei se vocês sabem desse histórico dele. Ele garimpava. Então... Mas onde a gente chegou, cara? Leonardo, você conseguir trazer jogando justamente, né? Porque mostrando a ação do IBAMA via essas estratégias que seriam marginais, né? Quase de uma, né? Mas que dão resultado, porque assim, dentro das funções que os agentes têm para operar, tem recursos, tem instrumento, né? Tem material, tem criar é muito interessante para
né, pro nosso debate. Eu acho que é importantíssimo. Se você conseguir sistematizar isso e colocar no artigo, vai ser ótimo. Bem observado, bem observado. Era um ponto que tinha faltado, com certeza. E aí, gente, quem mais? Silvio, você mandou o artigo do professor da UFMG? Você mandou aqui? Ah, vou pegar. É o Aí ela... Raoni Rajão. O Léo deve conhecer ele. Ele, inclusive, é da engenharia de produção, gente. Muito coincidência, muito grande. Tudo bom? É importante a Amazônia. Estou tentando trazer ele para uma palestra da Ressoa. Quase no hospital. O que mais, gente? Vamos lá. Eu vou Falar. Ele usa o Flip, tem inclusive, Carol. Ele usa 10 concepções de controle. Então, Raoni. Depois da manhã foi a volta acordada. E aí, o que mais? A Tami, você está querendo falar alguma coisa? O microfone está aberto aí. Quem mais? O pessoal do Napra. Glauber. Luiz, Amanda. Té, fale como está aí a situação em Alta Floresta. Na verdade, eu estou em Cuiabá. Ah, é. E aí, gente? Você está agora, mas você não está morando em Alta Floresta, né? Não, morando em Cuiabá. Tudo socioambiental lá sobre a Amazônia. A Tami está com o microfone aberto. Engraçado que ele... Espero que ele fale bem, né? Eu fechei o microfone dele. Fechou? Ah, foi. Não, só muito feliz de ver o Léo aí nesse desafio grande, né, Léo? Aí o que você se propôs a assuntos que você pegou, mas contar que no Mato Grosso a gente está dentro do Instituto Centro de Vida, atuando no programa de direitos socioambientais, muito próximo da Federação Indígena, Federação de Organizações Indígenas de Mato Grosso, né, que é a FEPOINT. E a gente vem recebendo assim bastante pressão do movimento agroindígena. Então, o agrochavante, o agro, sabe assim, tá se formando um grupo cada dia mais forte, assim, nesse sentido. Então, só compartilhar isso e o quanto que é um desafio apresentar alternativas para um grupo que é muito bom de comunicação também, né? Então, a gente precisa melhorar. E é isso, só esse comentário. E agradecer o Léo pela apresentação aí do que ele vem escrevendo. Ô, Esther, não sei se você viu uma reportagem bem legal do Fabiano Maisonave, numa dessas terras indígenas, agroterras indígenas, indo numa ponta que eles estão tendo problemas. Ele foi lá para ver isso e no final, cara, a galera quer aumentar a área porque o desmatamento, os defensivos agrícolas estão afastando as caças e tal. Então, é isso. Na verdade, é até legal ver o que está acontecendo com esse pessoal, se é a solução mesmo. Eu não vejo que seja a solução. A solução do agronegócio é a solução para uma família, não para um povo. Acaba gerando pouco recurso, né? Para um povo inteiro. Eu sempre lembro de uma vez uma amiga minha, até sabida lá, mestrado em Yale, me mandou uma reportagem falando, olha isso, o que você acha disso? Os chicrins do Cateté recebem não sei quantos milhões, 100 milhões da Vale, olha, o que você acha disso? Cara, eu fui dar uma olhada, comentei com uma amiga minha, mas a gente dividiu o valor de milhões pelo número de famílias e pelo período, era, sei lá, era
muito pouco dinheiro por mês, sabe? Era R$200 por mês, assim, por família. Então, uma coisa é você trabalhar com o povo, outra coisa é você trabalhar com indivíduos, e as pessoas misturam isso, né? O dado, milhões para o povo Chicrinho do Cateté. É um povo, pessoal, não é um indivíduo. Se fosse uma família ganhando milhões, era uma coisa. Um povo, agora divide pelo número, pelo período e pelo número de pessoas e vê se realmente é um bom recurso e não é. Então, eu acredito que se a gente for dar uma analisada no agronegocinho dividido por povo, também não para em pé e ameaça os recursos básicos deles, vão passar a comprar carne, que é o que está acontecendo com esse povo. Última reportagem, eu acho, do Fabiano Maisonave. Eu posso até tentar... Mas deem uma olhada, pessoal. Isso eu estou sugerindo para os outros aí, né? Tá em vídeo, tá bem legal. O canal da Folha tem muitas coisas legais sobre a Amazônia. É uma série de reportagens que chama Amazônia sob Bolsonaro, do Fabiano Maisonave. A gente optou por não aparecer nessa reportagem, mas a gente estava junto com ele em campo. Então, foi bem interessante, assim, bem legal esse recorte que ele deu e o conteúdo está muito bom mesmo, com boa lembrança, assim, né? O que a gente tem refletido, assim, nesse EV é sobre, e a Adriana Ramos, né, é uma das conselheiras, a gente chegou a fazer um papo com ela sobre isso, é a importância dos protocolos de consulta também, né? Porque o agro chega, esse movimento chega e conversa com algumas lideranças, faz essa cooptação, né, muito rapidamente, assim, e o discurso é milhões para terra indígena, assim, não tem muito essa coisa de para quantas pessoas, todo mundo foi ouvido, o protocolo de consulta foi respeitado, ou não. Então, esse tem sido também um pouco da abordagem que a gente está buscando fazer, assim, quantas pessoas realmente vão ser beneficiadas com isso, esses arrendamentos como estão sendo feitos, e aí o discurso é de que as cooperativas indígenas estão, de fato, conseguindo conduzir o processo, aí na prática, tipo, a teoria é essa, né, o discurso é esse, aí você vai olhar na prática, não é nada disso. Então, a formação de algumas cooperativas indígenas no Mato Grosso está ganhando visibilidade no discurso do agro, né? Como se não, a gente está respeitando, é a cooperativa indígena, mas aí você vai olhar, a cooperativa representa quanto daquele povo. O próximo passo é formar um cassino. E fazer igual nos Estados Unidos, né? Os indígenas podem ter cassino. Exato. Gente, ninguém mais? Alguém tem mais alguma observação? Léo, de novo, eu vou te passar fazer uma leitura do paper e te fazer uma versão mais comentada, assim que der. Mas parabéns aí, acho que você tem que levar adiante esse negócio. Bota para quebrar. E volta mais para a Ressoa aqui para acompanhar as coisas. E quando você tiver outras ideias, indicações de gente que está fazendo algum artigo, traz para discutir aqui, que a gente está tentando criar aí um movimento aqui a partir de São Carlos, né? Mas também que dialogue, que abra, né? E que integre a universidade com os movimentos e com tudo que está acontecendo aí, tá bom? Não, legal demais, Total. Eu aceitei o convite na época de participar do Ressoa. Consegui acompanhar pouca coisa, porque a agenda muito corrida aí esse ano, né? Mas quero com certeza estar junto aí para a gente estar dialogando diferentes áreas. Acho que a ideia é muito boa, né? É isso mesmo. Só lembra que tem a gente, a hora que precisar, você recorre, mas estamos aí no apoio, tá bom? Aparece quando der e sempre que precisar, recorra aqui ao espaço. Perfeito. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Obrigado aí pela paciência. quem durou aí até. E é isso. Tamo junto. Espero... final de ano, eu dei... Né, tá todo mundo de última hora ainda, né? Nossa, e de última hora. Mas foi ótimo. Foi um dos maiores seminários do ano. Espero ter contribuído aí para vocês também, pessoal. Eu acho que são dados aí... É um chover no molhado que não, né? Todo mundo sabe que eles estão tudo errado, cara, mas aí é um pouco mais... Era só saber como que eles estão errados, né? Tem que mostrar o como e no detalhe. É isso daí. E, Sté, esse daí foi um artigo de uma disciplina. A minha pegada no mestrado é outra, cara. É outra. É alimentação tradicional da floresta e políticas públicas. Vai ser legal.
Legal, Você vamos tá na onda conversar mais. Tá na onda da startup do Gru ou você tá na onda do Alex Atala? Não, nenhuma dessas aí, cara, nenhuma dessas aí, mano. A ideia é o seguinte: o pessoal fala muito em soberania alimentar dos povos aí, implantar coisa para comer, né? Sendo que tem povo que foi nômade aí e comia tudo coletando da floresta. E esse povo hoje consome e está esquecendo pouco a pouco as coisas que eles consumiam andando, né? Porque é pouco valorizado, é símbolo de que eles estavam no mato. Então a gente está fazendo um projetinho para ver o que eles têm e ver como é que introduz essas coisas que eles comiam no mato, resgatar, tem coisas que as crianças não estão comendo mais, porque não era tão gostoso, porque era difícil de pegar, para botar na merenda tradicional deles e eles resgatarem isso. E nesse meio termo a gente acaba, às vezes, descobrindo que tem coisas abundantes na floresta que eles poderiam comercializar, tipo murmuru, né? Era uma coisa que eles comiam e, de repente, ninguém sabia que tinha muito aqui, eles vão comercializar, né? Então a gente está nesse projeto aí de tentar resgatar, fortalecer, incentivar essa comida aí de alguns povos nômades aqui da região que não estavam mais se alimentando de todas as coisas que eles se alimentavam na época que eles viviam correndo. E que isso é tão importante para eles quanto é manter a língua, né? Manter esse conhecimento. Esse é o meu projeto. Mas a gente acaba escrevendo em outras coisas. Aqui é o ISA, cara. Aqui a gente se mete em tudo. Educação, saúde e tal. A gente fica maluco, né? De tudo que a gente faz. E no final eu acabo escrevendo. Eu estou escrevendo mestrado várias coisas que eu gostaria de ter escrito já nesse tempo, né? Então, Léo, não abandona essas grandes agendas, não, viu? Porque a perspectiva de vocês que estão imbricados, que estão em contato com Brasília, não deixe essas grandes agendas também, não. A perspectiva de vocês é muito importante. Mesmo jeito, Esté aí acompanhando as coisas no olho do furacão do Mato Grosso. Também, Esté, lembra das políticas ambientais, essas coisas são importantes de reportar também, né? Vocês acompanham de perto, né? Legal, gente. É isso, então. Bom final de ano para vocês. Boas festas. Tudo de bom. Léo, muito obrigado pela apresentação. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Alguém chegou meio atrás. Tchau, obrigada, Léo. Foi ótimo. Tchau, Léo. Até. Tchau, tchau, Silvio. Tchau, Carol. Tchau, um abraço. Tchau, Priscila.